junto mais um dia. Aí sim, aí sim. Aí sim, nosso convidado hoje é alguém que está tocando terror na Câmara dos Vereadores em São Paulo. É alguém que é polêmico, alguém que é muito trabalhador também. E eu quero uma salva de palmas para o convidado, Tami Gretti. Seja bem-vindo. É nóis. Vamos no seu lugar. Aí Oi, oi. sim. Estamos no Marçal Talks. Eita, que responsabilidade, né? Aí sim. Obrigado por você ter vindo. Imagina, obrigado eu. Tô mais nervoso do que quando eu fui no Jô. Ah, é? Por que você tá nervoso? Tô nervoso não, tô brincando. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Conta pra mim, que história é essa de mexer com política? Aonde que nasceu isso? Ah, Marçal, na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em ser político na minha vida, mas eu sempre fiz ações sociais, sempre gostei de ajudar alguns políticos que faziam esse tipo de ação, a gente ajudava organicamente. E aí, eu tenho uma assessora que trabalha comigo há muitos anos, e a gente sempre fez isso junto. E um dia ela falou para mim, cara, é muito pequena o que a gente faz, a dimensão do que a gente faz é muito pequeno como artista. Vamos pensar em algo que a gente possa fazer uma dimensão muito maior? E é só através da política que a gente consegue realmente atingir uma grande massa e tem ferramentas na mão para realmente fazer. E aí foi quando a gente começou a pensar que através da política a gente poderia ajudar muito mais pessoas do que eu como também pessoa física. E pretende ter um limite, assim, um prazo na política? Você já colocou essa data no seu coração? Não, enquanto Deus mandar, eu tô aqui. Uma das coisas que eu fiz quando eu entrei para a política, quando eu decidi sair candidato, todas as vezes que eu orava para Deus antes de dormir, eu pedia para Ele que eu só entrasse se fosse da vontade dEle, que eu não queria que fosse feita a minha vontade. Então, desde então, cara, é Ele que me segue e enquanto Ele quiser que eu esteja, eu vou estar. Qual foi o maior fracasso que você teve na sua vida até hoje? Cara, eu não vejo como fracasso, eu vejo como um aprendizado as coisas difíceis que eu passei. Eu não me sinto fracassado em nada que eu fiz. Mas aí, o maior aprendizado então, aquele ponto de inflexão que você tomou um susto assim e falou, poxa, esse aqui então foi o maior aprendizado. Eu gostaria de ter tido a coragem de ser quem eu sou muito antes. Muito antes. Eu relutei muito, talvez por uma questão de... A gente está acostumado que você é errado, a forma que você é errada e tal. E aí você fica se privando muito de ser quem realmente você é. Eu hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria sido eu mesmo muito antes. Você sente, às vezes, paz em responder, se não quiser responder também, mas é uma pergunta que eu acho que vale a pena ser feita. Você acha que existe a possibilidade de um dia me virar e falar assim, não, eu quero desfazer o que eu fiz em relação à opção sexual? Você já avaliou isso? Isso já passou no seu coração? Marçal, vai parecer um pouco contraditório o que eu vou te falar, porque as pessoas não costumam muito vincular religião com isso. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho Deus muito forte dentro de mim. Sempre tive, independente de religião. Já passei por várias religiões, mas sempre Deus era assim, o meu foco principal. Eu tenho muito temor a Deus. E a minha tia Sula, ela é evangélica há muitos anos. E a gente sempre conversou sobre isso. Que ela falava, eu te aceito, eu te respeito, eu te amo, porém não é certo perante a Bíblia. Eu falei, tia, se Deus um dia falar para mim, não foi assim que eu te fiz, Ele vai tocar no meu coração e eu vou mudar. Eu não tenho esse negócio, eu sou assim porque eu quero bater de frente com as pessoas, porque eu quero chamar atenção, essa é a minha realidade. Quando você perguntou de fracasso, a única coisa que veio na minha cabeça para mim, teria sido fracassante e frustrante se eu não pudesse fazer a transição que eu fiz. Eu seria extremamente infeliz. Muitas pessoas falam, você deve ter sofrido muito, você é muito forte, você é muito guerreiro. Eu escolhi o lado bom de viver isso, então eu não sofri. Para mim teria sido muito sofrido se eu tivesse que ser quem eu era antigamente. Eu não conseguiria viver comigo mesmo.
vai além de uma escolha. Eu não escolhi ser assim. Um dia eu acordei e falei, não tenho nada para fazer, vou fazer essa transição eu aí. vejo que você está em paz. O que eu achei interessante do que você falou foi que se Deus falar com você, você estaria aberto. Na hora. Isso é Se importante. ele falar comigo, tocar no meu coração e falar, cara, não, eu não te fiz assim, não é certo o que você está fazendo. Eu vejo, É na hora. eu vejo que esse ponto em comum que a gente tem de amar a Deus e tudo, eu acho que foi isso que aproximou a gente, né? Qual que foi a primeira vez que você viu um vídeo meu, que você conectou ali, começou a me seguir? Eu também te sigo, né? Eu vejo que você faz um trabalho brilhante ali em São Paulo, depois eu quero te perguntar sobre isso. O que foi assim que você viu? Pera, eu vou seguir esse cara. O que veio na sua cabeça? Primeiro, eu acho você um cara extremamente inteligente. Segundo, eu acho que você fala coisas que todo mundo pensa, mas não tem coragem de falar. Tem medo ou do cancelamento, tem medo... E, cara, o que eu me identifiquei muito com você é que você é louco e, para Deus, não tem explicação de ser louco ou não. Não é louco de loucura, de ser um doido. Você é louco no sentido de Deus mandou eu fazer isso e eu vou fazer. Para mim, pouco importa o que você está falando. E para mim, pouco importa realmente. É isso. Me fala Uma das coisas que eu mais me identifico com você também é, se uma pessoa falou uma coisa que para você, falou de você, que é verdade, não posso fazer nada. Isso eu já trazia isso para minha vida. E se falou uma coisa que não é verdade, eu vou me importar para quê? Então as pessoas falam, pô, você deve se incomodar muito com hater, como que você consegue conviver com isso? Eu não convivo, eu não vivo isso. No Dia dos Pais falaram isso, que você não me representa. Eu não te represento, mas tem 1 trilhão de gente que pode te representar. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu me identifiquei muito com você em relação a isso. Em relação à polêmica que teve no programa do Ratinho, eu vi, o Ratinho é um cara excepcional e acredito que ele vem aqui nesses próximos encontros. Ele é um cara que fala rasgado as coisas e na hora que ele foi te chamar, você estava ali na espera do programa, ele meio que falou assim, como que eu chamo, se é ele ou ela? Você ficou putaço e foi embora. Por que você foi embora? Na verdade eu nem fiquei putaço, tá? É mais uma questão da gente começar a educar realmente as pessoas. Porque por mim, é o que você falou. É verdade, não é verdade? Para mim tanto faz. Então realmente para mim tanto faz ele trocar o meu gênero. Porém, tem muitas pessoas que sofrem com isso. Tem muitas pessoas que se sentem mal com isso, que se sentem agredidas com isso. E se a gente não começa a educar, se a gente vai sempre fica na turma do deixa disso, ele já é mais antigo, ele não falou por mal, nunca a gente vai educar as pessoas. Então, a gente às vezes precisa ter um posicionamento um pouco mais firme, não só por mim, por um todo. Por mim eu ia falar, pô, Ratinho, errou de novo, cara, já deu, né? Vai, próxima. Você é um apresentador que está aí há 200 anos na TV, você pode estudar só um pouquinho o seu entrevistado, né? Você também não precisa errar toda hora. Eu poderia zoar com ele ali, no ar, no palco. Porém, se a gente não faz uma coisa que toma uma proporção muito grande, hoje nós estamos falando sobre isso aqui, no seu programa, que é uma proporção gigantesca. Não seria nem falado sobre isso, iria passar batido mais uma vez. Então a gente não educa. Eu percebi. E ele pediu desculpa, mandou desculpa, alguma coisa? Não? Pediu nada. Ele é o cara... Ele não deve ter nem entendido por que eu fui embora. Mas pra quê? Foi embora por quê? É frescura. Me fala uma coisa, e com o Bolsonaro? Toda vez que eu lembro de você, eu lembro do vídeo no Super Pop, o Bolsonaro e você ali num pé de guerra. O Bolsonaro estava explodindo ali antes da eleição, ele era deputado ainda. E eu lembro de você ali meio que querendo controlar aquela fúria do Bolsonaro e ele te deu um corte, o corte ficou famoso. Como é que foi aquele corte ali? O que aconteceu? Você sabe que eu nem lembro desse corte, né? Qual Mentira, foi? não é possível. Não lembro. O que ele falou? Você lembra? Eu não lembro. Eu lembro que ele falou alguma coisa. Eu lembro que é mais ou menos assim, que ele falou que tinha que descer bala mesmo em bandido, um negócio assim. Você não, tem que ir na paz. Aí ele falou, então sobe no morro, numa incursão com flores. Foi isso mesmo. Não, sobe no morro e com flores, isso, né? E pede paz e tal. E aí virou um corte assim, aquele corte. Eu entendo o posicionamento dele. E, de verdade, o Bolsonaro ele é um grande personagem. Eu entrevistei ele no Raul Gil. Ele é uma pessoa fora das câmeras e uma pessoa na frente das câmeras.
Ok, esse jeito mais rústico dele vendeu e tal. Em relação a ele ser um cara extremamente conservador, ok, não tem problema nenhum. É só, da mesma forma que ele gosta de ser respeitado, ele respeitar os outros. Eu acho que isso é uma questão só de respeito. A gente precisa ter respeito mútuo. Mas em relação a bandido bom é bandido morto, sobe no morro com flores, a gente tem que tomar cuidado com a proporção que a gente fala. Porque imagina eu e você aqui, numa dimensão dessa gigantesca, e falar, bandido bom é bandido morto mesmo. Tem uns loucos que vão sair matando todo mundo por aí. Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, quando a dimensão é muito grande. Então essa responsabilidade, eu entendo que ele é muito verdadeiro, que ele fala o que ele pensa, mas você também fala o que você pensa, porém com responsabilidade. Eu vou te contar um episódio, uma situação que aconteceu comigo, e aí foi na minha imaturidade, lá dos meus 18 anos, quando eu assumi. Eu estava num programa de TV da Luciana Gimenez, ela me entrevistando, a gente ao vivo. Naquela época estava assim, um boom gigantesco, porque eu tinha acabado de assumir e tal, não sei o que, sei lá, 20 anos atrás, era outra dimensão falar sobre sexualidade na televisão. E quando acabou o programa, a Luciana Gimenez falou para mim, então tá, você tá aí, tá bem, tá feliz, o que você tem para falar para o público lá de casa? Olha para essa câmera e fala para o público lá de casa. Eu olhei para a câmera e eu me sentia muito feliz naquele momento, de estar me sentindo livre para ser quem eu era. Eu olhei para a câmera e falei, você que está aí me assistindo, se você é como eu sou, sente da forma que eu sinto de verdade, não é para fazer tipo nem nada, olha para o teu pai e para a tua mãe agora e fala, eu sou gay, pronto, acabou. Marçal, você não tem noção. Terror. Não, você não tem noção o que aconteceu. Mas assim, naquela época era Orkut, para você ter uma ideia. Mas uma enxurrada de gente falando, assim, algumas pessoas falando, poxa, obrigado, eu falei, minha mãe e meu pai me aceitaram, hoje eu sou mais feliz. Só que milhares falando, eu falei, meu pai desceu o cacete em mim, e agora, o que eu faço? Qual que é o plano? Meu pai, você estava sem plano, você falou, só fala. Eu falei e meu pai me expulsou de casa, e agora? Eu moro onde? Que casa? Você veio aqui eu vou pra pra casa. onde? Você manda vir todo mundo pra sua casa? Você vai fazer o quê? Cara, mas deu um rebuliço que eu falei, olha a responsabilidade do que a gente fala, eu não tinha noção. Falei, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço com isso? E é uma imaturidade, então a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala, ainda mais um cara representando o Brasil todo. Isso é tão perigoso. Por exemplo, sempre alguém me pergunta de divórcio. Você nunca vai achar uma resposta minha de divórcio nos stories. Por quê? Você imagina o tanto de gente que quer divorciar agora. Aí a pessoa está na sua vibe. Você fala qualquer coisa. Qualquer coisinha que você falar. Qualquer coisa. Então, ele falou, foi Deus falando pela boca do Marçal. Vou divorciar agora. Não faça isso. Eu tenho o maior cuidado. Tem alguns assuntos que eu também seleciono e falo, cara, isso aqui é só num ambiente fechado, sem uma câmera, porque tem muita gente. Se eu falo, eu vou treinar, eu vou comer diferente, as pessoas vão, cara. Se eu falar, não, eu vou fazer um jejum, é um monte de gente, cara, eu tô fazendo o mesmo jejum. Você falar uma coisinha, eu lembro quando o Gustavo Lima e a esposa, por um momento ali, se divorciaram, eu lembro o desânimo que deu naquele tanto de gente que acompanha os dois, né? Sim. Tipo, mano, cara top desse, uma mulher top dessa, esses dois largaram, aí você dá aquela olhada dentro de casa, e você fala, o que eu vou fazer? Ou seja, é muito perigoso a influência, né? O pessoal precisa de uma referência, né, Marcelo? A gente sente que o pessoal precisa de uma referência. No meu caso, minha referência é Deus. Então, não tem como eu chegar lá. Eu não vou atingir essa perfeição jamais na minha vida. Então, a minha referência é essa, mas tem muita gente que segue o pastor, que segue o padre, que segue o influencer, que segue... Precisa de um apoio, né? Uma muleta. Eu acredito que todo mundo precisa de uma referência até chegar num patamar. E se a pessoa falar, hoje eu não quero mais ter uma referência, tudo bem. Sobre a perfeição, eu acredito que a gente vai chegar nela pela palavra, né? A palavra fala que é de glória em glória e a gente vai ter um estado glorificado. Que é o quê? É quando o nosso corpo, com a nossa alma e o nosso espírito, no final de todas as coisas, vai juntar essa glorificação e não vai ter mais pecado. A Bíblia ensina isso. Então, vai chegar esse dia. Mas daí eu já estou lá perto do Pai.
E vai acontecer essa chamada glorificação, tanto do corpo, a alma e o espírito, em um só, assim, que é o que vai fazer a gente entrar na próxima dimensão. Né? Me fala uma coisa, o que foi a maior loucura que alguém te pediu ali na vida aí? Nessa questão sua de fama, talvez na política ou no direct aí no Instagram. O que foi assim? Você fala, mano, que absurdo foi esse? O que essa pessoa pediu? O que foi? Já me pediram uma vez para eu doar um rim. Doar um rim? Tipo assim, aleatório. É. Não contou nem um storytelling, tipo assim, a minha filha precisa. Ah, não, tem a história Sim. e tal, não sei o que a gente não tá conseguindo e tal. Eu queria ver se era compatível, já que você não bebe. Brincadeira. Mas, Já que você não bebe? mas, Você não bebe, não? Não bebo. Por que você não bebe? Eu não gosto da sensação de estar fora do controle, assim. Eu não gosto da sensação de ficar meio mareado. Não gosto, nunca bebi. Não Entendi. curto. Bom, O que parece um absurdo para um artista, né? Um artista trans, não sei o que lá, político, não bebe, não fuma, nunca experimentou nenhuma droga. Fala, cara, você não é nunca possível. experimentou droga? Nada, zero. Que Não massa. sei nem qual é a sensação da maconha. Parabéns. Eu não sei. Na verdade eu sei, isso é bom, mas eu não sei se o meu motivo é bom ou ruim, assim, mas eu não gosto nada que me tire do meu controle, assim. Nada que eu saiba o que vai acontecer depois, mesmo sabendo que eu não tenho controle de tudo da minha vida, mas o que eu não tenho controle do que vai acontecer depois daquilo que eu vou fazer, eu não curto muito. O que é seu sonho pro Brasil? Uma coisa é o meu sonho, uma coisa é o que vai acontecer, né? Mas o meu sonho mesmo seria a igualdade social, seria o meu sonho. Então me explica, como que é possível fazer isso? Não é possível. Aqui no Brasil, por enquanto, não é possível. Aonde que funciona a igualdade social? Eu acho que em nenhum lugar mesmo. Eu acho que em nenhum lugar. Eu acredito que a igualdade social Não ela funciona existe mesmo. na Venezuela. Quando a parada está É toda todo mundo destruída, lascado. aí está todo mundo na igualdade social. Não, mas eu entendi que você falou que é um sonho, talvez... É um sonho que não vai realizar. Tá, mas se não dá para realizar, por que a gente não troca esse sonho? Não, eu acho que a gente pode ir fazendo um pouquinho de cada vez. Não, Pra que eu ver falo se a assim, gente chega com lá. seriedade mesmo. Certo. Eu que tenho uma inclinação... Eu fui picado pelo espírito público, né, na última eleição, acho que você viu lá que eu disputei, fui eleito e não Foi levei. eleito. Eu não estou magoado, não. Eu vou conseguir na próxima. É o seguinte. Vai dar certo. Se a gente não consegue promover a igualdade mesmo, de verdade, na questão do... Né, porque a gente não tem nenhuma nação que fala, não, a galera conseguiu alcançar isso. O que a gente poderia colocar no lugar? Você, como político hoje, o que a gente poderia fazer no lugar disso? Ao invés de promover essa igualdade, eu acredito que o respeito, ele deveria ser igual. Eu vejo que só através da educação. Mas você acha que isso pode promover a igualdade? Tipo, vamos colocar pelo menos uma valoração nessa igualdade. É igualdade de quê? De identidade? É igualdade de salarial? É porque a igualdade mesmo só funciona se for no comunismo pleno. Que é assim, arrancar tudo de todo mundo e falar, está todo mundo igual. O que seria como política ali? Você tá no primeiro mandato? Estou no primeiro mandato. Vai para o segundo? Vamos para o segundo. Então, Se o povo quiser, né? Só se o povo quiser. Senão... então vamos lá. Supondo que a gente tecnicamente não tem igualdade, que eu acredito que não tem, a não ser se for todo mundo na extrema pobreza. Eu também acredito que não tem como estar na extrema riqueza todo mundo junto. Porque não faz sentido da matemática. Pelo que a gente deveria lutar então? Então, eu acredito que pela educação. Porque através da educação, mesmo que a gente não tenha a igualdade financeira, mas se você tem educação, é completamente diferente, Marçal. Eu vou dar um exemplo ali, quando a gente viaja para os Estados Unidos. Tem muita gente que vai aqui, que pega o carrinho de supermercado, estou falando uma coisa besta, tá? Você pega o carrinho de supermercado, bota as compras no seu carro, deixa o carrinho lá, pega teu carro e vaza. Lá todo mundo pega o carrinho, vai lá e coloca no lugarzinho. Pô, por que toda vez que... Eu vou falar do brasileiro, não vou falar de outras pessoas. Mas por que toda vez que o brasileiro vai para fora do Brasil, ele cumpre as regras que estão lá?
Quando chega aqui... O stop, né? Todo mundo para no stop. Aqui ninguém para. Aqui ninguém para. Eu acho que se escrever stop no chão, o povo para. Não para. Para. Não para. Para porque vai falar, tá em inglês. Nem assim. Não, eu fico extremamente indignado de ver essa cena. Quem nunca foi nos Estados Unidos, vocês têm que saber disso. Tem lá assim uma encruzilhada, né? E você tem a ordem de chegada, né? É aqui, ó. Esse carro chegou primeiro, ele para. Esse aqui chega depois. Esse aqui não avança. Esse aqui sai. Se tiver 300 carros para cada lado, eles acertam direitinho. Eles prestam atenção. Um por um sai. Aí você fala, não, eu fui lá e não vi. É porque era brasileiro que estava dirigindo lá. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Não, alguém tinha que... Você podia ajudar a gente. Você é vereador de São Paulo. Você tinha que ajudar a gente a trazer pelo menos aquela que quando a gente freia no sinaleiro, a deixar a direita livre igual nos Estados Unidos, cara. É uma boa. Cara, só de deixar esse negócio, lá o sinal fechado, você pode chegar à direita, você é obrigado a parar. Olha, se couber o carro, você pode virar à direita. A direita é sempre livre, mesmo sempre com o sinal livre. fechado. A direita é sempre livre, a política... Né? Né? Me fala de algum... Mas sabe o que ia acontecer aqui? O pessoal ia para a direita que estava livrona e ia passar para a esquerda. Por isso que eu digo que temos que começar pela educação. A gente precisa se educar, não tem jeito. Não, o negócio é educação. Uma coisa que eu sonho, esse é um sonho agora, de ver em São Paulo e no Brasil inteiro, né, que a lei 9.503 de 97, deve ser o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Eu sou jurista também. Fala se o cara não é um gênio. A lei 420, P30... Não, eu lembro de algumas. Eu tinha um projeto de decorar todas as principais leis, aí um dia a professora me bloqueou, acabou comigo. Você tem computador, você não tem que fazer isso. Eu falei, você tem inveja que sua memória é ruim. Eu tenho um sonho. Esse sonho só foi... Por exemplo, a gente acabou de falar de trânsito. É porque a gente foi para os Estados Unidos e conheceu ali os Estados Unidos do jeito que é, né? A galera respeita mesmo. Pra você ter uma noção, nos Estados Unidos, eu passei uma vergonha na porta de casa lá, tem casa em Orlando, e aí um casal estava atravessando na rua sem ser na faixa. Se um pedestre tocar na rua, você tem que parar o carro. Tem que parar o carro. Se o ônibus escolar parar e abrir uma placa, se você ultrapassar o ônibus, a polícia te prende. É uma coisa grave lá, grave, você tem que tomar muito cuidado. E se você está andando no carro com o seu filho fora da cadeirinha e a polícia te para... Você perde o seu filho, a guarda do teu filho ali. Não é que você vai perder para sempre, mas eles levam para um lugar que fala que você não tem responsabilidade de andar com teu filho. Não, o negócio é assustador. É surreal. Assustador, e o povo respeita. E aí, eu assim, recém-chegado ali na vizinhança, estou indo no meu carrinho de golfe, falei, a pessoa não está saindo na faixa, mano, você é louco, vou parar nunca. Esse povo acabou comigo. E aí, assim, eles são muito enjoados, ou seja, a educação realmente muda o mundo, molda o mundo também. Molda o mundo. Na Itália, eu tive uma experiência assim assustadora, que era, eu estava naquelas highway lá, aquelas autobans de 5 pistas, e aí eu tenho a pista aqui da esquerda, eu fiquei na pista da direita e na 80, e todo mundo que passava muito rápido buzinava. Eu falava, cara, por que esses caras estão buzinando? É o seguinte, se você for muito devagar, você tem que ir nas faixas da direita. Não pode nem ficar nessa faixa auxiliar aqui, ó. Por quê? Porque eles descem o pau na faixa da esquerda. Eu acho assim, um negócio assustador. Você vai andar aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, o povo só fica do lado esquerdo da faixa, cara. E eu fico dando seta para a esquerda, tipo, só puxa para o lado de cá, deixa esse negócio fluir. É um outro sonho que eu tenho de Brasil. Isso também é o quê? Educação. Tá Me fala um projeto, da um projeto que você fez, que vingou. O Kim teve aqui, ele falou que a média de um parlamentar conseguir aprovar um projeto leva 5 anos, e o mandato leva só 4. Eu pensei, cara, como que pode? Você conseguiu aprovar algum projeto? Muitos. Muitos? Muitos. Quantos vereadores tem em São Paulo? 55. 55. Me conta um projeto aí top que você aprovou. Por exemplo, o primeiro que eu aprovei, que foi no meu primeiro ano de mandato, foi inteligência socioemocional nas escolas, que eu acho de extrema importância, como a gente fala que é tudo pela educação. Salva de palmas, tá aprovado. Obrigado. Mas é muito bonito, mas muita gente não entende nem o que é inteligência socioemocional nas escolas. E aí, é assim,
é você aprender a lidar com os seus próprios sentimentos, é você aprender a lidar com Isso está rodando nas escolas? ainda não. Ainda não. Porque aí depois Porque tem que treinar os professores. Exatamente, precisa da capacitação dos professores. Mas aí, assim, olha o percurso como é longo. A gente primeiro coloca em pauta, depois a gente aprova na CCJ. Depois que aprovou na CCJ, a gente passa em primeira votação no plenário. Depois que passa em primeira votação no plenário, vai para a segunda votação no plenário. Depois da segunda Fala pro leigo votação... o que é a CCJ. CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, para saber se o projeto ele é constitucional ou inconstitucional. A gente vota para saber isso. Inclusive, eu sou membro da CCJ lá na Câmara. Bom, passando por tudo isso, segunda votação, aprovado, vai para o prefeito, ele sanciona ou não sanciona. O nosso, graças a Deus, foi sancionado. E aí a gente precisa botar para regulamentação. Ele tem que começar a valer. Ele tem que começar... Foi aprovado quando? Para eu entender que eu tenho muito interesse nesse projeto seu aí de ajudar a dar continuidade disso aí. É o Como que? Até cidadão quando? O mesmo. que você falou? Foi sancionado quando? Sancionado ano... A gente está em 2024, 22, né? 22? Você vê o tanto que é difícil as coisas entrarem em pauta, porque foi sancionado, ou seja, é lei, Já é mas lei. não está regulamentado. Porque a gente agora tem que ir para a Secretaria da Educação e implorar para o secretário colocar para o negócio Tem funcionar. alguma ligação também com a lei de diretriz orçamentária, de ter que colocar alguma... Já passou. Já passou. Passou pela... Quando a gente passa Já pela tem fundo CCJ, pra isso. passa por todas Sim. as comissões, inclusive a de finanças. Então, quando ele vai para plenário, é porque ele já passou pela de finanças. Teve vontade de desistir alguma vez pela burocracia, pela encheção de saco ali, não? O que é a coisa que você mais odeia nos políticos? Mais o quê? Mais odeia nos políticos? O que eu mais odeio? Aquela coisa que você fala. Mentira. Mentira. Consegue trazer uma sem falar quem é o mentiroso? Tipo assim, ó. Ah, não, mas não tem uma, tem várias, Então 24 traz um. horas. Tem 24 horas. Fala um aí tem pra nós. Não, assim, é do dia a dia mesmo, Marçal. Por exemplo, tem gente que chega no meu gabinete falando, eu quero que você conserte o muro da minha casa. Não tem como. O dinheiro público, eu não posso consertar o muro da sua casa. É particular, é seu. Então conserta com o seu aí. Ah, com o meu dinheiro? Aí eu tenho que ser dinheiro para todo mundo, né? Porque eu não posso consertar só o seu, eu tenho que consertar o seu, o seu, o seu, o seu. Milhares, entendeu? Aí é sem fim. Em 13 dias de campanha eu tive 243 mil votos. Ou é 253 mil. E eu lembro de um dia, eu estava numa cidade, a pessoa chegou em mim e falou assim, eu vou arrumar 30 votos para você. Eu falei, ô, me dá um abraço, você é fera demais. Ele, só que eu quero 6 mil reais. E aí eu falei, olha, eu não quero nem seu voto mais. É, óbvio. Não, mas você é rico, eu estou com necessidade. Eu falei, rico, necessidade e eleição não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não tem nada a ver. Se eu sou rico, eu vou me lascar mexendo com política. É isso mesmo. Se você está precisando, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Eu acredito que você possa até te dar instrução. Agora, nem seu voto eu quero mais. O cara falou, tá vendo? Se fosse aqueles políticos que não é rico, ia estar esforçando aqui para ajudar nós. Eu falei, não, amigo, isso é crime. Eu não quero nem seu voto. Você nem lembra do meu número aí, quando você for digitar na urna. Minha equipe chega a sua frio quando eu estou em agenda, porque comigo é assim mesmo. Me dá 100 reais aí pro churrasco. Não dou, eu não vim aqui para pagar churrasco para você. Então eu não vou votar em você, mas eu não quero que você vote em mim. Não é uma troca. Política não é uma troca. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Por que político volta só de 4 em 4 anos? Porque chega na hora da política, ó, milzinho para você, milzinho para você, para você, para você. Estou falando milzinho assim, né? Aleatório, um valor aleatório. Isso aqui para você, para você, para você. Você me ajuda na campanha? Cara, você fala isso aí, a pessoa já pensa, é R$1.000? É, gente, falei um valor aleatório, tá? É R$1.000? Poderia ser 10 reais, 100, sei lá, um valor aleatório. Eu curti um presidente que o Brasil teve, eu acho que era o Figueiredo. Ele guardava a pistola debaixo da mesa, aí sempre sentava a pessoa ali e falava, então, vamos falar aqui para a gente vou fazer um esquema. Toda vez que começava a falar de esquema, salvo engano é o Figueiredo. Ele tirava a pistola, colocava na mesa e falava, eu não entendi o que você falou, repete. E aquilo ali, né, aquilo era um... Sabe qual é a diferença que eu vejo, Marçal? A política para mim não é profissão, a política para mim é missão. Então eu não faço troca na política. A política para mim é para eu fazer a diferença na vida das pessoas. Se não for para fazer a diferença na vida das pessoas, você sabe, você ser influencer, ter as suas empresas, você ter os seus negócios, primeiro dá muito mais dinheiro, segundo dá muito menos trabalho do que fazer parte da política séria e da política honesta.
Então, como a política para mim é uma missão, eu não faço troca. Eu estou lá para cuidar das pessoas. Por isso que o meu slogan é gente que cuida de gente. Porque se não for para cuidar, eu fico de boa, vou viver minha vida, vou viver viajando, fazendo o que eu já fazia antes e acabou. Não tenho que ficar na política como uma profissão. Para mim, Tami, para mim não faz sentido ter uma profissão de político. Para mim é a minha missão. Um dia o Brasil pode esperar e te ver sendo candidato a presidente da República? Por enquanto, não. Não, eu não falei por enquanto, eu falei um dia. Pelo que eu vi... Só se Deus mandar, Marçal. Pelo que eu vi... Quando as pessoas falam para você, cara, por que você ainda está na internet fazendo isso? Por que você acorda às 5 horas da manhã para fazer live, cara? Você tem dinheiro que não acaba mais. Vai viver tua vida, vai curtir. Cara, é a minha missão. É mais forte do que eu. Não tem... Mas o seu olhar eu senti que você vai ser ainda. Candidato disso aí. Eu vi uma travinha assim, ó. Olha só, do lado da... Mexe com isso não, rapaz. Ainda não. Deixa eu quietinho aqui. Tem um negócio aí, uma caixa do seu lado. Eu quero que você mete a mão nela aí. Ai, meu Deus do céu. E escolha alguma coisa. Tira uma bolinha. Pegue um objeto. Tirou? Oh! Quem já roubou seu coração? Não, meu coração, ele tá... Não, alguém já tomou, não é possível. Roubado, trancafiado. Não, fala assim, você ficou apaixonado, ou no percurso aí você chega ficando de cama por causa de um amor, ou uma paixão. Mas aquelas paixãozinhas, porque hoje o meu coração... Seu coração é de da pedra minha esposa. hoje. Não, da minha esposa. Tá, mas... Não. Eu falo assim, aquele negócio que você ficou de cama. Pode ser de adolescente, pode ser... É que eu fiquei de cama bem pouquinho. Vai, um dia de cama serve pra você? Um dia. Me fala uma coisa. Sabe por quê, Marcelo? Eu sempre encarei as coisas, as realidades que acontecem, muito com a realidade. Eu já peguei uma namorada minha, esse corte vai ser sensacional, porque toda vez falam que é a Andressa, minha esposa, coitada. Ó, já vou começar falando, não é a minha esposa que aconteceu isso, porém, eu já peguei uma vez uma ex-namorada minha na cama com outra. Eu cheguei do trabalho, eu estava viajando, eu fazia eventos com a minha mãe, e eu ia chegar, tipo, às 5 horas da tarde, eu cheguei meio-dia. Na minha casa, entrei e estavam as duas na cama. E a pessoa que estava com ela era conhecida? Conhecida, sempre conhecida. Sempre, né? Cuidado sempre com os conhecidos. É. Ninguém dá pro inimigo. É perigoso os conhecidos. Pega outra coisa aí. Sempre conhecido. Também eu sofri meia horinha e já estava tudo certo. Peguei, acho que uma galinha aqui. Aí, ó. Mas sem pescoço? Ela ficou aí. Isso aqui tá estranho. Tá estranho. Um frango assado, Marcelo. Quando que você sentiu um frango fraco? Não vem falar que você nunca sentiu isso, não. Não, já me senti fraco Então, várias vezes. Qual foi a pior vez? Tipo assim, eu tô impotente, sem força. Chegou no nível... Eu me sinto fraco várias vezes, Marcelo. Ainda me sinto fraco várias vezes. Alguém arruma um frango menor. O frango tá grande, não deu nem pra sair da caixa secreta. Eu ando sempre pelas comunidades e cada vez que eu vejo cara, principalmente criança me quebra. E aí eu chego em casa e vejo tudo que meu filho tem, eu me sinto muito fraco. Muito fraco, muito fraco. Toda vez que eu acordo, que eu levo meu filho todos os dias na escola. E aí eu saio da escola dele e já vou trabalhar direto. E eu chego nas comunidades e eu vejo a diferença, eu me sinto todo dia muito fraco. Eu peço para Deus todo dia me dar muita força, porque eu gostaria muito que todas aquelas crianças pudessem ter 10% do que o meu filho tem. De verdade. Bom, pega mais um. Eita! Quem que você já teve preso na vida? Quem que o quê? Que você já teve preso? Algum pecado, algum trauma, bloqueio? Alguma coisa que já te prendeu na vida? Eu acho que eu ainda sou, tá? Eu tenho trabalhado muito isso. Eu me sinto preso com o meu eu criança. Eu me sinto muito preso ainda com o meu eu criança. Eu tive uma mãe muito ausente, que sempre trabalhou muito. São quantos irmãos? Somos em 6. 6? 6.
E hoje, vivendo com meu filho, tudo que eu vivo, eu tenho que me policiar muito para eu não transferir as minhas dores para ele. Às vezes eu protejo muito, eu blindo muito, e aí é a hora que minha esposa entra e ela fala, a realidade dele é completamente diferente. A mãe dele está 24 horas com ele, porque a Andressa, que fica com ele o tempo inteiro, a gente não tem nem babá em casa. Você é um pai extremamente presente, por mais que você trabalhe, que você saia de manhã, volte de noite, mas você está presente o tempo todo. A gente está junto o tempo todo, a gente viaja junto. Ele sabe que o pai dele saiu para trabalhar e que volta à noite. Então, eu ainda me sinto preso com a minha criança, tanto que sou eu que levo ele na escola, porque minha mãe nunca me levou na escola. Então, eu trabalho muito isso para eu não transferir as minhas dores para ele, mas eu venho... Eu quero até aproveitar e te fazer um convite. Eu acho que você, como você acompanha ali no Instagram, no dia 21 e 22 de maio vai ter o MetDP. E de vez em quando acontece o MetDP, não tem outra data, eu quero que você é meu convidado. Que dia? Você... 21 e 22 de agora? De maio? Maio. Ô, Cris, bloqueei a agenda. Eu vou no IP. Vai ser muito bom pra você resolver isso aí. Eu vou mesmo. Vai ser muito bom para você resolver isso. Eu acredito que essa conversa num ambiente seguro, onde a gente se abre, a gente consegue resolver coisas que não destravam só a gente, destrava os nossos filhos, destravam as pessoas em volta. E na hora que você falou, eu percebi que eu posso te ajudar nessa imersão aí. Eu vou, vai ser sim. muito bom. Agora eu vou abrir para as pessoas. Você já viu algum meme na internet falando assim, ó, como tarará, tarará? Claro. 2 pessoas vão fazer perguntas para você agora. Toca aquela musiquinha do Como Tarará aí. A única coisa que eu queria na vida era imitar o Jô Soares fazendo isso. Nossa, mano, isso é massa demais. Vai começar com Uma das como? coisas, vai começar pelo como. Uma das coisas que eu queria ter feito na vida e não fiz é ter sido entrevistado pelo Jô Soares. Foi legal demais. Então, cara, era um negócio que eu gostaria de ter participado. Então, acho que eu estou me desbloqueando aqui, fazendo isso aqui. Ó, Bom, dia 21 e 22 de abril vai ter um método. Você pode participar, vai desbloquear você. Vamos fazer isso juntos. Vamos lá. Então, como foi sua relação com seu pai terreno e como você interpreta a figura paterna na vida de um filho ou de uma filha? Eu acho de extrema importância a figura masculina para uma criança. Eu morei com meu pai desde os 10 anos de idade. Como eu falei, minha mãe sempre viajou muito, sempre trabalhou muito. E teve um episódio que eu sou o filho mais velho. Então, quem cuidava dos meus irmãos era eu. E aí teve uma cena, a gente morava em Itanhaém, litoral, não sei se todo mundo conhece aqui, litoral de São Paulo. E tava uma chuva, e tava eu, meu irmão tinha, sei lá, uns 10, 11 meses por aí. E eu tava sozinho em casa, ele e a nossa funcionária. E ela começou a beber. Começou a beber. E, cara, chegou um momento que ela começou a quebrar tudo dentro de casa. Mas eu não tive dúvida. Peguei meu irmão, embrulhei ele em umas cobertinhas lá e fui para uma casa de uma vizinha, que era tipo umas 5 quadras da minha casa. Aí eu fui, atrás da minha casa era uma estrada de terra, eu fui por trás e aí a estrada de terra e várias ruas assim. Então umas 5 ruas para lá era a dela. Cheguei lá, bati, não tinha ninguém. Parecia coisa de filme, né? Aí começa a chover, aquelas coisas de filme. Tem que chover. Bem filme. Começa a chover, tinha um orelhão. Eu fui para debaixo do orelhão, liguei pro meu pai a cobrar. Falei, pai, tô aqui 5 ruas depois da minha casa, tô com o meu irmão, com o Serginho. A empregada tá quebrando tudo lá em casa e eu não sei o que fazer. Ele falou, não sai de onde você está. Fica onde você tá, fica embaixo do orelhão, eu vou chegar até você. Cara, de verdade, deve ser 1 hora, 1h30 até Itanhaém. A impressão que eu tive é que deu 20 minutos, meu pai estava lá. Eu nunca vi nada tão rápido na minha vida. Fiquei lá, ele pegou a gente, levou a gente para São Paulo, para a casa dele.
E desde então ele falou para minha mãe: os outros filhos, eu não sei o que você vai fazer, porque por parte de pai eu sou filho único. Os outros eu não sei o que você vai fazer, mas o Tami vai morar comigo a partir de hoje. E desde então, dos 10 anos, eu morei com ele. Então a figura paterna, para mim, é muito importante. Para todas as famílias, eu acho muito importante. E o meu pai é a minha referência de o cara mais honesto que eu já conheci na minha vida. Assim, eu tenho imagens dele vendo ele pagar contas, que naquela época era conta mesmo, você ia no banco, né, com o papel, e ele separava as moedas da conta, tipo, a conta deu não sei o que lá, e 20 centavos, ele separava os 20 centavos, sabe? Então, eu tenho uma referência de honestidade do meu pai, de um cara íntegro, de um cara bom, de um cara justo, essa referência que eu tenho e eu acho de extrema importância. Muito bom. Muito bom. Direto do Como, o próximo. Bom dia, Tami. Bom dia, gente. Como ajudar uma pessoa em situação de rua, numa situação deprimente, de uma maneira mais, tu como político, né? Uma maneira mais prática, simples e eficiente de aumentar o nível de consciência dessas pessoas, né? Porque são muitas. Depende muito quem é essa pessoa. Primeiro, ela precisa querer, infelizmente. É isso que eu ia dizer, sem forçar uma internação. Eu pergunto isso porque eu passei 3 vezes por uma pessoa, ontem foi a 3ª vez. Primeiras vezes eu, né, puxa vida, que situação, né? Mas tudo bem, aprendi a não ter dó com o Pablo. Mas ontem foi um dia que mexeu muito comigo, porque eu vi uma mulher num estado assim, dá para ver que ela estava se prostituindo, usando drogas, e estava chorando. Então aquilo me tocou, só que eu não estava em condições de ajudar. Mas você chegou a conversar com ela e perguntar se Não, ela gostaria de ajuda? Mas eu senti vontade de fazer algo, mas a minha amiga que estava comigo disse: tu tem que aprender a não espelhar o teu coração nas pessoas. Se tu não pode ajudar ela numa internação, não adianta tu querer tirar pedaços de ti para ajudar. É porque mas hoje, tem por algo, exemplo, né, que possa hoje, fazer. por exemplo, na cidade de São Paulo, existem os abrigos e uma grande maioria está até vazio. As pessoas não querem estar lá. Elas não querem porque tem regras, elas não querem porque tem horário, elas não querem porque tem que cumprir algumas coisas que elas não querem. Então, é muito difícil a gente ajudar pessoas que não querem ser ajudadas e a gente nem pode, infelizmente. É por isso também que tá esse caos que está de tantas pessoas na rua e aí se envolvem com droga, e aí a droga possibilita menos ainda a pessoa querer essa ajuda. Então, é bem difícil. Tu já visitou abrigos? Não está indo direto no Como, já virou um podcast dos dois. É o seguinte, Tami, o mundo inteiro, em todas as línguas, todos os seres pensantes e vivos vão ouvir um recado que tem no seu coração. Que recado é esse? Olhando naquela câmera lá, que está verde, mira lá e dá o seu recado como se a humanidade inteira fosse ouvir. Ame o próximo como a si mesmo. Eu acho que isso é a lição mais importante que a gente pode levar para a nossa vida. Aquilo tudo que a gente quer para a gente, que a gente emane por próximo. E se todos fizerem isso com humildade, com respeito e com amor, eu acredito que a gente tenha um mundo aí muito melhor. Com vocês, Tami Miranda! Tamo junto, viu? Obrigado por você ter vindo. Obrigado. É nóis. Vamos bater uma foto aqui, ó. Foto. A foto. Agora aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Tamo juntos.